Cara, o que que é o amor pra você? Cara, pra mim o amor é assim uma reação química. Eu acho que principalmente é isso, entende? Eu acho que não tem nada além disso e tudo que for além disso é criação nossa, sabe? Só que eu acho que o amor também, principalmente dentro desse contexto social que a gente vive, ele é mais complexo do que parece, sabe? Ele tem vários ligações, sabe? São vários tipos de amor, diferentes tipos de amor, entende? Tipo, tem o amor familiar, tem o amor da amizade, tem o amor do relacionamento, e eu acho que são vários tipos de amor e as pessoas focam em um só, às vezes, e acaba perdendo um pouco o foco dos outros, entendeu? Cara, dentro disso, assim, dentro dessa pergunta, eu acho que, pelo menos amor pra mim hoje, né? Pra mim, amor é quando a gente vive uma vida que muitas vezes a gente faz o que a gente quer, a gente compra o que a gente quer, a gente assiste o que a gente quer. E eu acho que o amor é o momento onde o ser deixa de ser egoísta, ou seja, nós paramos de olhar para o nosso próprio umbigo e se torna um altruísmo. Uma entrega. Então assim, putz, talvez eu não goste de fazer isso, mas ela ou ele gosta, então eu vou fazer para essa pessoa, sabe assim? E sem a questão da entrega, do tipo, não, mas eu vou fazer isso e eu vou me beneficiar em algo. É uma coisa que ela vai te trazer um bem próprio, mas ao mesmo tempo um bem próprio pro outro. Então, Sim, sim. talvez não seja só um altruísmo, talvez seja um egoísmo com altruísmo, Entendi. É né? praticamente como se fosse assim, você se doar pra Sim. pessoa, você se entregar completamente, É. né? Tem até um pensador, que eu não lembro qual é o nome dele agora, mas ele é do ramo da psicologia, né? Que ele fala, quando perguntam pra ele o que é o amor, ele não responde. Porque o amor não tem uma explicação certa, né, do que é. Ele é muito incerto, né? O amor é fazer o que não quer pra quem não quer, entende? É questão disso, é questão de você se doar algo que você não tem a quem não quer, sabe? Alguém falou essa frase, mas não tô lembrado. Se eu não estou errado, é o Lacan, né? Que ele vai dizer Eu isso, acho que é né? dele mesmo. Que essa falta que a gente tem e a gente tenta preencher ela, a gente olha pra alguém e fala, meu Deus do céu, amor da minha vida. E quando você vê, não é. Não é, não é. É errado procurar esse lugar. E eu acho que parte do amor, eu até tô com uma frase aqui da Clarice Lispector, que ela diz o seguinte: se eu errar, que seja por muito, por amar demais, por me entregar demais, por ter tentado ser feliz demais. E eu acho que o amor é quando a gente conversa com uma certa linha de uma certa loucura, assim, porque a gente faz coisas que o sujeito de fora, alguém que assiste a nossa história, fala assim, cara, é sério? Pô, você tá fazendo isso, pô, você tá fazendo aquilo. E como você disse, às vezes não só esse amor mais amoroso, né? Mas às vezes por um amigo, às vezes por uma mãe, Sim. de você ultrapassar pontos de uma certa sanidade porque você acredita Uhum. que há algo bom, que você pode se beneficiar dessa relação. E isso é muito louco, né? Porque o amor às vezes ele pode funcionar como uma droga, né? Você olha Sim. para aquilo e depois até você passa desse momento, assim, caraca. Cara, até complementando o que você disse, segue muito o que eu disse ali da reação química, entendeu? É Sim. praticamente uma droga, onde você se vicia, você se entrega muitas vezes desnecessariamente visto pelo lado dos outros, né? Uhum. Quem olha de fora fala, mano, o que que você tá fazendo? Entendeu? Só que pra gente tem muito sentido, porque quando a gente tá dentro daquela reação química, faz total sentido pro nosso cérebro, porque ele recebe dopamina, né? Cada momento que faz isso, né? Só que eu não sei, eu acho que isso pode danificar às vezes, pode prejudicar. O que que tu acha? Cara, eu acho que o amor, ele é o tipo de coisa que a gente tem que viver de maneira intensa. É perigoso, mas eu acho que é quando você entra numa batalha. E quando você entra numa batalha, você sabe que você pode sair vitorioso, Uhum. você pode sair derrotado, você hoje ganha, amanhã perde, ou você ganha, 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 e quando você acha que tá tudo perfeito, Tudo desaba. você perde. E às vezes não vai ter um sentido, uma derrota, às vezes foi um erro seu, às vezes é um deslize. Mas eu acho que assim, o amor ele tem que ser vivido com completude, assim, ele tem que ser Sim, por 100%. Eu acho que é totalmente arriscado, mas eu acho que sim, quando a gente entra em qualquer relação, ou uma relação que a gente já nasce, por exemplo, com um pai, com um sim. irmão, com uma mãe, aí eu acho que é você se entregar. Geralmente a gente vê o papel contrário, né? Nossos pais que se entregam pra gente. Mas eu acho que também é nosso papel se entregar para aquilo. Sim. Porque eu vejo muito o amor como se fosse duas forças. Os dois precisam estar numa mesma equação ali, né? Porque eu acho que se alguém. Eu acho que não tem como você quantificar quem ama menos ou quem ama mais. Sim, Mas você tem que ter segurança que o sujeito na sua frente, ele te ama. sim. E que você ama ele.
Se eu amo mais, se o outro ama mais, eu não sei, mas eu acho que é um jogo onde você precisa confiar no outro sem ver o que o outro tem. Eu acho que o amor também ele leva um pouco essa fase meio. Como é que eu posso dizer? Meio egocêntrica, onde uma parte sempre vai amar mais. Eu já ouvi alguém falando isso. Que uma parte sempre vai estar amando mais, sempre vai estar entregando mais. E eu acho que o amor é você perceber que o outro está entregando mais que você e você mesmo nivelar, né? Esse nível de atenção, esse nível de entrega. Então, a gente está falando aqui prioritariamente do amor romântico, né? Mas é importante também citar os outros, como você disse, da família, da mãe, do pai, que eu também acho que está ali dentro daquele espectro, né? Daquela sombra do que é o amor, né? Porque o pessoal leva muito para esse lado do amor romântico e eu acho que muitas vezes você não se sente amado porque você está direcionando sua atenção para o amor errado. Porque se você olha a sua volta, as pessoas que estão na sua volta, que cuidam de você, você vai ver que você sempre foi amado, você só não deixou receber aquilo. Entende? Eu acho que assim, geralmente a gente sofre pelo amor romântico, né? A gente Exatamente. sabe. Você vai nascer e você vai morrer É, sofrendo. A questão é por quem você vai sofrer. sim. E eu acho que é muito dentro disso. Vale a pena? Né? Tipo assim, putz, vale a pena eu sofrer por isso? Eu acho que isso vem muito do romantismo, né, da época e tal, de épocas atrás, que criou muito essa Sim. romantização da sofrência, né? Parece que as pessoas gostam de sofrer por amor hoje em dia. E parece que o desafio, né? Aquela coisa quando você às vezes entra ali na escola, na universidade, no trabalho, e tem aquela pessoa que é desejada por você, pelo outro. E parece que uma pessoa exterior desejar o que você também deseja traz mais ânimo. Você fala, não, mas espera lá, se todo mundo quer isso, Sim, eu preciso deve também ser querer muito isso. bom, né? E é desafiador, né? Você ficar nesse jogo. E se você é bem sucedido, é maravilhoso, né? Porque você tem aquela sensação de glória, do tipo, eu ganhei. Só que aí também veio um problema que é quando você começa a olhar pro outro como esse objeto, e aí vem aquilo, a Um minha troféu, namorada. né? E aí vem, não, a minha namorada, o meu namorado. E o problema é que não é seu. E quando você perde, é quando você sofre isso. Então eu acho que é entender que ambos entram num acordo consensual de viver em conjunto. Mas você não é propriedade do outro e o outro não é propriedade sua. Sim, essa questão de propriedade eu acho que é um dos maiores problemas no amor hoje em dia. Sim. Aí você vai falar, pô, tá maluco? Não, hoje em dia não. Mas eu acho que isso vem de tempos antigos, sabe? De quando o ser humano precisava ter pra ser alguém, sabe? Então você precisa ter uma namorada pra ter isso, você precisa ter aquilo pra ser isso. E eu acho que isso gera uma pressão desnecessária que acaba matando o verdadeiro amor. Acaba virando só uma questão de status, uma questão de eu preciso, eu necessito, e às vezes não é isso, às vezes tem que ser um complemento na sua vida, né? Eu vi num programa Papo de Segunda que corre na GNT, que o João Bosco, que é um psicanalista, né, um escritor, enfim, ele fala muito como o amor no dia de hoje ele tem uma certa facilidade porque é mais fácil se amar por amar. Porque antigamente eu amava porque, pera lá, meu pai fez um arranjo para me casar com fulana porque a família dela é importante pra gente. Ou uma certa pressão na religião. Então, putz, eu tenho que casar com ela porque eu já tenho uma certa idade, eu tenho que constituir família, eu tenho que apresentar isso. E hoje não, hoje eu posso ficar com alguém porque eu amo ela e Sim. porque ela me ama, E isso é né? muito mais difícil, É mais sabia? difícil, porque antes assim, putz, não, mas eu não posso me separar porque há igreja, então não tem que fazer, vou ter que viver com fulano a vida inteira. Eu não posso me separar porque é a família. Então, hoje não. Hoje eu te dou um desafio maior, tipo, porque você vai ter que amar por amar. Como que a nossa geração, como que esse mundo de hoje vai lidar com amar por amar? Sim, e eu acho que esse é um dos maiores problemas. Bauman falava muito disso, né, das relações líquidas, e eu acho que vem muito disso do que você falou, porque você tem que amar por amar. E cara, que loucura isso. Como é que eu identifico esse amor? Eu tenho muita dúvida com isso, genuinamente. E eu acho que é muito por causa disso, por não ter mais a necessidade de amar. Mas existe uma pressão social, querendo ou não. Existe uma necessidade ali meio que subjetiva, onde você precisa ter um par romântico para ser feliz. E eu acredito que essa ideia, ela é meio louca, assim, porque você vive uma vida procurando alguém, sendo que, às vezes, muitas das vezes, você não precisa naquele momento, sabe? E eu acho que é muito como a gente olha, né? Porque a gente cresce, pelo menos nós, né, assim, do gênero masculino, a gente às vezes cresce com aquela coisa de você tem que ser o fodão que pega fulana, que transa com fulana, que.
E às vezes, assim, você às vezes quer ser isso por uma falta, ou às vezes você às vezes quer ser isso, não consegue, e aí se sente Sim, pior. Só que assim, não, mas espera lá, primeiro que a ideia já do pegar, do transar, do usar, ela já te põe numa situação ruim, né? Porque sim, aquilo não é real. Porque você já está olhando o outro como um objeto, né? Então como que você vai amar algo que você olha só como um uso, né? sim, E aí se cresce com uma pressão que você precisa ter isso. Não, eu sim. preciso ter alguém ao meu lado. Não, pera lá. É Uhum. interessante talvez eu ter alguém que caminhe comigo. Exato. Mas não porque, tipo, não, pera lá, eu tenho tantos anos, eu tenho que ter alguém, eu tenho que fazer isso. E assim, e o amor eu acho que ele tem que ser genuíno. Ele, como eu disse, ele tem que ser altruísta. Uhum. E para ser altruísta, ele não pode ter. Quer dizer, ele pode ter a pressão, né? Porque a gente vai ter, mas a gente tem que saber lidar com a pressão. Tipo, pera lá, será que eu tô amando? Ou eu tô numa pressão que, pera lá, eu tô ficando mais velho, meu grupo de amigos, todo mundo tem uma namorada, Nossa, o isso é meu muito primo tem real. namorada, como eu não tenho namorada, né? Isso é muito real. E aí tem isso, enfim, vão entrar outras questões ali acerca disso, né, que a gente vai vendo com a modernidade, que a Sim, gente vai desconstruindo alguns pensamentos antigos, assim. Mas o amor, ele é muito engraçado, porque se agora a gente sair na rua e perguntar para cada indivíduo vai trazer um ponto diferente sim. do que ele vive. Hoje eu falei que o amor é ser altruísta, talvez daqui 5 anos eu falei, não, o amor é outra coisa. Cara, e esse negócio que você falou do amor, do uso, né? Do uso pra satisfazer. O que que você faz quando seu celular quebra? Se arruma. Você pode arrumar Ou comprar um novo. ou comprar um novo. E é aí que difere. A maioria das pessoas compra um novo. A maioria das pessoas compra um novo. Eu posso arrumar. Aliás, é interessante que você trouxe esse ponto, porque realmente você pode arrumar o seu celular. Mas muitas das vezes você não quer. Por quê? Pra ter um celular novo porque é mais bonito? Pra ter um celular novo porque fica melhor na foto? Ou você vai bater no peito e falar: não, eu gosto desse celular, ele sempre, né, me trouxe uma satisfação necessária, eu vou arrumar ele. Cara, é engraçado porque a gente consegue nesse ponto ligar, né, essa questão até mesmo do próprio capitalismo assim e de oportunidade, porque vamos supor que você tem ali um sujeito que ele tem um certo padrão, ele tem algumas, nesse caso, vamos dizer assim, algumas garotas que desejam ele namora, e um momento o relacionamento dele começa a dar errado. Ele fala assim, putz, se eu terminar agora, eu saio daqui, eu vou ter várias pessoas me desejando. Sim, Ele talvez fale assim, putz, eu não preciso ter o esforço de ter que arrumar porque eu tenho muito conteúdo. sim, No caso do celular é isso. Não, pera lá, eu sou rico, eu sou milionário, eu posso gastar um iPhone novo agora que não tem problema. sim, Só que às vezes a questão não é você ter a possibilidade de fazer isso ou não ter a possibilidade. É, pera lá, eu preciso trocar porque esse meu celular ele tem memória. A memória que eu digo é a memória que você criou com ele afetiva com aquele sim, produto. Tipo, sim. putz, é com ele que eu viajei. Às vezes, putz, para fazer, você não fez backup, então às vezes você vai perder uma certa foto. Só que você ter a humildade de querer consertar e às vezes lidar que, putz, essa tela que eu tenho não é a tela original. Eu troquei ela. Mas ela funciona, ela é boa. Mas ela não é original. Sim. É a mesma coisa com a pessoa, por exemplo, assim, putz, a gente brigou, a gente terminou, não dá pra voltar. Mas pera lá, será que você não pode arrumar? Em vez de eu vou descartar fulano e eu vou procurar fulano. E você vai até encontrar amor na outra pessoa, porque uma hora você vai esquecer, mas o que você está tratando? Você está tratando o amor como um produto ou tratando o amor como uma emoção, como um sentimento e com uma responsabilidade afetiva, né? Exatamente, quando você trouxe esse ponto eu achei perfeito, assim. Achei perfeito porque realmente você arruma. Só que olha como eu sou. Eu já pensei numa outra resposta. Eu já pensei, mano, eu preciso de Sim, um sim. celular novo. Entendeu? Olha que bizarro. Isso mostra muita dualidade, né? E assim, eu acho interessante porque o amor ele traz essa visão ambígua, né? Uhum. Uns podem olhar como positivo, como negativo, e eu acho que assim, o amor ele é os dois. Eu acho que você não pode fantasiar achando que o amor vai ser só a fase boa. O amor vai ser o bom, o ruim, e é como e a solução eu acho que dentro do amor é essa. Como que você vai lidar com isso? Que às vezes o amor da sua vida vai te causar o mal, vai te trazer o mal, vai te trazer algo negativo.